Essa questão, a primeira coisa é determinar a força que atua na esfera A, feita sobre a esferinha B. Depois a gente acrescenta a nova força feita pela esferinha do meio, pela carga elétrica do meio. Muito bem, representando aqui o vetor força que atua na carga A, na esfera A. Vou chamar essa força de F1. A força F1 pode ser calculada a partir da lei de Coulomb. F1 igual a constante K vezes o módulo do produto das cargas, considerando as duas positivas, vamos chamar de Q vezes Q, que seria Q ao quadrado, dividido pela distância D, que separa as duas cargas. Essa distância que separa as duas cargas, vamos representar aqui. Muito bem. Com a introdução da carga do meio, nós passamos a ter, além da força F1, também uma nova força que eu vou chamar de F2. Portanto, a força F1 continua a ser representada da mesma forma, tendo agora uma nova força F2, feita pela carga elétrica do meio. Essa nova força F2, ela é maior em módulo devido à distância menor. Essa nova distância, agora que a carga do meio está na carga da esquerda, é D sobre 2. A força F1 continua com o mesmo valor, pois acrescentando a carga do meio, a força que a esfera B faz em A não muda de valor. Agora devemos calcular essa nova força F2. A força F2, portanto, podemos calcular pela constante da lei de Coulomb K vezes o produto das duas cargas em módulo. Então fica Qzinho vezes Qzinho, que dá o Qzinho ao quadrado, dividido pelo quadrado da distância que separa as duas cargas. A distância é D sobre 2. Portanto, teremos aqui uma força igual a 4K Q ao quadrado dividido por D ao quadrado. O enunciado disse que as duas cargas se repelem com uma força de intensidade F, quando elas estão separadas pela distância D. Portanto, a força F1 ela tem o valor F. Sendo assim, Kq quadrado sobre D quadrado igual a F, então F2 vale 4F, pois esse termo em destaque está valendo F, de acordo com o que a gente viu agora há pouco. Muito bem. A força resultante que vai atuar sobre a esfera A seria igual à soma algébrica dos dois módulos dos vetores F1 e F2. Portanto, a força resultante, Fr, será igual ao módulo de F1 mais o módulo de F2. Como F1 vale F e F2 vale 4F, a força resultante é igual a 5F. Sendo assim, a resposta do exercício é a letra A,